Paz do Senhor, meus irmãos. Como sempre, é uma imensa alegria estar aqui nesse altar. O irmão Luiz hoje vai pregar, todo arrumadinho, igual o pastor, brincadeira. Mas eu quero só, antes orar, para que o Senhor receba como oferta de gratidão tudo aquilo que vamos conversar. E que também fale ao seu coração e aquilo que a gente vai falar aqui nesse tempo seja também testemunho para motivar o seu coração a se encher de fé. A história do Projeto da Deus é uma história de fé. E em nome de Jesus isso faz parte da sua vida. A fé que move montanhas. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esses 17 anos. Te agradecer por tudo que o Senhor já fez, Deus, mas ainda vai fazer. Com um coração muito grato, nós colocamos diante de Ti tudo o que o Senhor tem feito. Deus, do Senhor vem toda boa dádiva. E nos guie por mais tantos anos quais o Senhor determinar, até que o Senhor volte, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Irmãos, a Deus. No último podcast, se você não assistiu, eu quero te incentivar a assistir. Nós vamos subir nas redes sociais, mas nós falamos desde o início de tudo, do chamado dos pastores, falamos da aliança com o pastor Sócrates e com o pastor Azaf, falamos de como surgiu o projeto, lá no Village, lá num cômodo da nossa casa, como se fosse uma célula, um grupão. E depois veio aqui para o centro, para um lugar pelo qual o Senhor nos deu como presente, um lugar que a gente não pagava. Então, estou dando milagre, já começou um milagre. apanhado geral, se você não veio no último, para você se situar, você que está aqui. E se você está nos assistindo, quero te incentivar retorna aqui em cima, a assistir o anterior para você se situar. Então, nós tivemos esse tempo lá no templo menor, que nós chamávamos depois, uma tenda que o Senhor nos deu também. A estrutura dessa tenda hoje, lá no Ministério Infantil, aquela cobertura que existe, é a estrutura ainda da primeira tenda que nós tivemos. Fizemos uma adaptação. E na verdade, ali foi o lugar que nós estávamos foi um presente de Deus, porque a irmã Regina nos ofertou, não cobrava aluguel, então era um lugar que nos abrigava como família pastoral. Ali tinha Ministério Infantil, tinha estúdio que a gente fez depois, estúdio de ensaio do Ministério Louvor e tal. E aí nós começamos a contar também a história de como Deus nos deu esse lugar. Então, a partir de hoje, você vai ouvir testemunhos de como Deus nos deu esse lugar que nós estamos, essa tenda, esse espaço, Ministério Infantil, tudo que Deus tem feito, e alguns testemunhos dos irmãos do que Deus tem feito nesse tempo, na vida de cada um. Então, vai ser um tempo precioso. Amém? Eu só queria começar, então, pedindo para a gente relembrar um pouco das questões físicas primeiro, Como surgiu essa tenda, como surgiu esse então era terreno, construção disso, caminhões e caminhões de areia que entraram aqui, como Deus nos deu o Ministério Infantil, aquele prédio. E aí eu quero também que os irmãos possam acrescentar e falar aquilo que lembram. Bom, eu até no domingo eu dei um breve testemunho, mas aqui eu tenho que repetir, por alguns não estavam, e que para ficar registrado, no nosso podcast. Na verdade, o local onde a gente estava, o Templo Menor, que fica na rua aqui atrás, perto do estádio, já estava pequeno. Era o quintal da casa, que nós fizemos um piso, colocamos lá a tenda, que ele comentou, e já estava ficando pequeno, porque todo domingo os adolescentes ficavam em pé, os irmãos mais antigos, ficavam em pé, e os visitantes, a gente dava prioridade para os visitantes. Inclusive, nós temos uma visitante aqui também, por anos. Já ela vai falar, nossa visitante fundadora. Não, aí foi a tia Nádia. Ela foi quase que fundadora. Lisandra tem essa fama também. Então, aí lá ficou pequeno, e a gente estava buscando em Deus um local para ficar, para estar, para congregar, um lugar maior. Na verdade, eu tinha vontade já de comprar um lugar. Dinheiro a gente não tinha, como nunca tem. Mas tinha fé, e sempre tivemos fé.
E aí, nessa esquina, que hoje é um condomínio, era um terrenão grande, vazio, e era perto de onde a gente estava. A gente podia, né, passar para ali e ainda continuar com o outro espaço, como aconteceu, né? Quando a gente veio para cá, nós ainda ficamos com outro espaço durante um tempo. O Ministério Infantil era lá e aqui só tinha tenda. Era demais, porque as crianças, os pais deixavam lá as crianças e vinham para cá. Depois as tias traziam as crianças para cá. Era todo um. Você tem o microfone. Aí, bom, como aconteceu isso aqui? Buscando em Deus, eu olhei aquele terreno lá e eu comecei a orar. Eu achei que Deus ia nos dar aquele terreno. Então, antes de falar com o dono, eu pensei assim, ó, vou cercar esse lugar aqui. Ó, pastor, tem uns negócios doidos. Outros não vão entender, mas é um negócio nosso com Deus. Não tem jeito. E aí eu fiz o propósito, Deus, eu vou ungir aquela região ali, aquele lugar. Eu ia dar volta, mas não tinha como dar volta, porque a rua vinha aqui e a outra rua, onde tinha a igreja, era sem saída. Então era essa sem saída, então eu ia lá, esse U, ia lá e voltava, ia lá e voltava. E eu ia deitando óleo. Eu acordava 3 horas da manhã, 2h30, e vinha para cá e ia fazendo isso. Uma vasilha de óleo, deitando óleo devagarzinho, orando. Quando vinha alguém de carro andando, eu disfarçava para não ver, porque é um doido, né, derramando óleo na rua. É de madrugada, a pessoa fica até... Aí, fiz isso. E no último dia, eu fiz 7 vezes, né? Isso tudo orando, jejuando, me preparando para ir falar com o dono do terreno. Preparando muito espiritual, né? Deus, fala com ele, toca ele. No último dia, 7 voltas, né? Foi. Quebranta ele, aquela oração, né? Aí, foi procurar o homem. Perguntava, vem cá, essa área do senhor aqui... Eu não perguntei se é lugar, eu perguntei, o senhor vende? Ele falou, vendo? Eu falei, eita, caramba. Poxa, eu sou da igreja ali, para os adoradores, do final da rua. A gente tem muito interesse, a gente quer ampliar. Me dá uns diazinhos, deixa eu pensar aqui, vou ver um valor. E eu orando, Deus, coloca um preço para a gente poder financiar, sei lá, um jeito de pagar. Levantar uma campanha na igreja. A igreja já estava com bastante irmãos. Mas quando eu fui lá para saber o preço, eu fui surpreendido. Na época, irmão, ele me pediu 5 milhões de reais. 15 anos atrás. 5 milhões de reais. Eu falei, caramba. Falei, vem cá, o nome ali é Projeto Adoradores, não é Universal. Eu não sou Edir Macedo, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, Edir Macedo, de forma nenhuma, mas é uma igreja que tem um potencial próspera muito grande, né? Ele olhou para mim, pastor, deve ser do mesmo calibre, né? Pode comprar, tem dinheiro aí. A igreja tem dinheiro? Não tinha. Falei, não, tá bom, muito obrigado, não dá para nós não. Eu voltei murcho para casa, triste. Aí comentei, ela viu todo esse drama e todo esse esforço das madrugadas orando. E assim, antes de terminar aqui, eu subia. Eu ia lá para o aeroporto, tinha uma ponta ali do aeroporto, você via a cidade toda. E eu ia para lá, ficava orando, intercedendo, pá. E todo dia eu descia com uma pedra para poder montar um altar aqui. Eu fiz minhas loucuras de pastor. Aí beleza. 12 pedras ele colocou no altar. Foi. Aí foram 12 dias. Ele subia no alto do monte e ele pedia a Deus a cidade de Porto Seguro. Me deixava dormindo, ele sempre saía 2h30, 3 horas da manhã, e subia o monte e orava. E levava uma pedra e subia com essa pedra. E foi levantando um altar ao Senhor com 12 pedras. Verdade. E aí pronto, depois de uns dias, já triste, mas coloquei isso diante de Deus. A gente veio aqui, passamos aqui, aí ela, entra aí na rua. Aí eu entrei. No que a gente entrou, eu falei, eu vinha até aqui e voltava. A casa onde a gente está ali, o Ministério Infantil, era um terreno também na época. Era um terreno baldio. E aqui também outro terreno baldio. Ela falou, você conhece esse terreno aqui? Aí eu falei assim, não, é do hotel. É um terreno enorme que tem aqui, olha aí. Só que a porta era de madeira fechada e o muro fechado. Eu arrumei uns tijolos assim, subi. Quando eu olhei o tamanho do terreno, eu falei, caramba, que terreno. Mas era
Daqui do meio para cá era um lago, era um charco, né? Era um brejo. E daqui para cá tinha terra. Mas árvore caída, lixo, os noiados vinham tudo aqui para dentro, era uma confusão. E aí eu descobri de quem era o terreno, de uma irmã em Cristo, dela e da irmã dela, a Jane Fulaneto, irmã Jane, e eu fui procurar ela para poder ver se eles alugavam para nós. De início, por ela tudo bem, mas a irmã dela não quis alugar para a gente. E ela tinha uma bronca com evangélicos, né? E aí foi que eu fui para casa, né, assim, ainda triste, mas aí eu recebi o telefonema dela, ela me chamou e aí conversou comigo, ela passou, minha preocupação é essa aqui, mas a Jane disse que o senhor é uma pessoa que cumpre com suas promessas, eu queria que o senhor me prometesse por causa do barulho, isso, aquilo, tudo. Falei, não, eu vou fazer como a gente combinar e tudo. E por último, antes de eu sair, ela falou, só tem uma coisa. Vocês não vão orar para eu doar esse terreno para vocês não, que eu não vou doar não. Mas ela pediu para não orar. Na hora eu falei assim, bom, não sei, vamos ver. Não posso fazer essa promessa, né, irmão, que eu não vou orar. E aí pronto, alugamos o terreno aqui. Paralelo a isso, eu ganhei para Jesus uma família circense. E eles eram do Circo Bismarck. E aí ainda lá, eu já tinha um terreno aqui, mas o que fazer? Como é que a tenda, a gente não construir, a gente já estava meio confuso. Vender também ela não quis ir, né, de imediato. Aí foi que aí eu fui conversar com essa irmã, quando ela falou que, pastor, eu sou de circo, nós paramos com as viagens e eu estou com um problema. Eu falei, que problema, irmã? As carretas do circo, com tudo, as tendas, arquibancada, cadeira, está tudo lá em cima, ali na frente da rodoviária, o pessoal está roubando as coisas. E eu não sei o que fazer com aquilo. Aí é demais, né? Deus dá o terreno e já acendeu a luz. Já dá a tenda, né? Eu falei, minha irmã, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. E pronto. Aí só foi combinar. Né? Ela não doou a tenda, na verdade, o esposo dela também não era cristão, ela tinha se convertido. Ela falou, por mim eu doava para você, mas é do meu esposo. Aí de início a gente alugou a tenda dele, do circo. Ele mesmo montou aqui para nós, mas o Vitor estava comentando aí, meus irmãos, para isso aqui ficar o que está aqui, foi progressivo. Mas só para colocar a tenda ainda no chão, praticamente. Sem piso. Sem piso ainda. Nós gastamos aqui, nós quebramos o muro. Primeira coisa que quebramos. E na época, vários irmãos participaram. O irmão Juliano. Era um milagre atrás do que outro. tinha O irmão um Rob. areal. O Rob, que foi buscar pra Pó de gente brita pó de e- brita com a carreta, moveu as carretas do circo trazendo para cá para poder trazer as coisas. Olha, foi uma operação. Era um milagre atrás do outro. E nós colocamos aqui mais de 50 carretas trucadas de terra para ficar no nível. E aí quem passava ali, que olhava, que entrava ali, e os tratores trabalhando aqui, empurrando aqui, 2, 3 tratores trabalhando. Agora pergunta aonde tinha dinheiro, irmão. Nenhum, gente. O irmão Luiz, comenta aí. Luiz, comenta desse da tema. grana aí, Luiz. Fala aí do dinheiro. Tá. Aquele ainda era tempo do cheque, né? E aí eu ficava assim, eu falava, ó, é com ele, o problema é dele. Eu não vou nem me meter, a gente vinha aqui, ajudava no que podia, né? Mas ele que resolvia essa parada aí. Mas enfim, graças a Deus a gente acabou honrando todo mundo e tá aí, né? O Projeto Adoradores, graças a Deus. Mas tivemos muita doação também, né, Luiz? Sim, não foi sim. só tudo pago, não. E alguns doavam areia, Juliano doou muita areia. Muito serviço, muita mão de obra doada. Trator, algumas horas foram doadas, outras a gente pagou. E a gente foi Alguns negociando. meninos da Casa do Oleiro vieram, ajudaram, mão de Isso. obra. A Casa do Oleiro, que vocês não ouviram, quem não ouviu, e pode ouvir
depois na internet, os rapazes que estavam internos na Casa do Oleiro, todos vinham para cá. Ó, a Casa do Oleiro, os jovens da Casa do Oleiro foram fundamentais para esse lugar aqui. Sempre foram. Deixa Porque- eu falar um pouco deles. Pode falar, pode falar. Gente, sabe esses bloquetes que vocês passam ali no estacionamento? Estacionamento E a nosso. entrada da igreja, esses bloquetes que são montadinhos aí, aqueles bloquetes ali eram o piso daqui. Aqui dentro. Não existia esse piso. Lá fora era pó de brita. E alagava quando chovia. Então, aqueles blocos ali, nós fizemos campanha de areia, cimento e brita pequenininha. Aquela brita bem pequena. E os meninos da Casa do Oleiro Fabricaram. confeccionaram cada bloquinho daquele ali fora que vocês pisam. Nós até conseguimos hoje. uma máquina emprestada de um cara, e aí a gente prensava os bloquinhos e botava para secar. Prensava bloquinho. Pensa aí, todo esse revestimento que vocês têm aí, nós não compramos de lugar nenhum, nós fizemos. E a Na mulherada Casa do trazendo comida pra cá, tá? A gente fazia almoço, a gente fazia um rodízio de almoço na época. Cada uma trazia o almoço para X homem que estava aqui trabalhando. E a mulherada só... Entrando aí nesse assunto casoleiro um pouquinho mais, o testemunho da Cioli tem muito a ver, não porque passou pela casoleiro, mas o Cioli chegou para Jesus trazendo muitos dos amigos para a Casa do Oleiro. Eu queria que você contasse um pouquinho. E aí ele começou a vir para o culto, porque os amigos vinham para cá que ele trouxe. E foi um homem que prestou muita assessoria para a Casa do Oleiro. Ele ia visitar as pessoas lá. Então, conta um pouquinho para nós, Cioli, seu testemunho, de sua vida. Boa noite. Assim, a Casa do Oleiro fez parte com o Marivaldo. O Marivaldo, ele foi morar lá, né, na nossa casa, né, que era a casa da minha mãe. Eram uns quartinhos que tinha de aluguel. Aí ele foi morar lá. Aí, através de eu ver assim, Deus agindo na vida dele, ele saiu da Casa do Oleiro, do centro de recuperação, e foi morar lá em casa. Aí fiquei prestando atenção na vida dele, a mudança. Ele era viciado no crack, viciado em cocaína, viciado em bebida. E eu vi a mudança na vida dele, a transformação na vida dele. E eu me lembro até hoje, no dia 9 de novembro de 2014, eu estava 3 dias de virote, bebendo. 3 dias, eu ficava 3, 4, 5 dias bebendo. E eu peguei um mototáxi e foi no domingo, e 7h30 eu vim parar aqui na igreja. E naquele dia, 9 de novembro de 2014, eu aceitei Jesus aqui, estou aqui até hoje. Glória a Deus! São muitos anos de história. Gente, o Marivaldo Conde está aqui até hoje. Acho que ele não está aqui hoje no culto, mas congrega conosco até hoje. Deus restaurou a vida dele, o casamento. E na figura do Marivaldo, a gente representa aí mas muitos homens recuperados pela Casa do Oleiro, muitas famílias, muitos casamentos, para a glória de Deus. Inclusive o próprio Cioli, né? Inclusive assim, ó, toda a minha vida, assim, hoje vai fazer, dia 9 de novembro, vai fazer 9 anos que eu faço parte, né, aqui do Projeto Adoradores. Em toda essa caminhada de lá para cá, Deus restaurou aqui nessa casa, restaurou o meu casamento. Eu tinha um filho, Deus me deu mais outra filha aqui. E assim, eu voltei meus estudos e me formei aqui nessa igreja. Assim, aprendi a ser um melhor profissional, me aperfeiçoei no meu trabalho, através do testemunho aqui da igreja, vindo para as escolas de discípulos, através de cada testemunho dos pastores, dos nossos líderes. Eu fui adquirindo aqui o conhecimento através de testemunho, vida após dias. E assim, a palavra que eu tenho para dizer assim, como família Projeto Adoradores, meu pastor, como não ser grato, assim, a todo esse tempo que eu tenho vivido aqui, tudo que Deus fez na minha vida. Se fosse contar aqui os milagres sobrenaturais que Deus operou, não ia dar nem tempo o restante falar. Mas assim, eu sei que vai ter uma oportunidade lá para frente. Amém. Mas de todo assim, eu fui curado, fui liberto, fui restaurado. Deus restaurou minha família, meu casamento. Deus me fez prosperar aqui nesse lugar, me fez crescer, está me fazendo prosperar. E assim, é só gratidão, meu pastor. E foi de forma sobrenatural. E agora você é um Abraão também. Eu sou o Abraão. Ô, glória! Engraçado, vamos entrar aqui, a Gleisa vai comentar, mas eu também queria, Gleisa, na sua pessoa, depois a Lisandra também pode comentar, porque a gente estava falando das questões físicas.
E aí tem o milagre do Ministério Infantil. Então, vocês hoje estão muito ligados ao Ministério Infantil, também a Dai, que hoje lidera o Ministério Infantil, contar um pouco ali do milagre do Ministério Infantil, mas você pode entrar pela sua vida e história. Oi, gente, a paz do Senhor. Falar da igreja para mim é muito especial, porque eu sou fruto de ter entrado na igreja e tenho esse privilégio ainda na adolescência. Quando eu conheci a Cristo aqui no Projeto Adoradores, eu tinha 15 anos. E eu sirvo a igreja hoje, né? Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu lembro que eu fui no último culto, lá da tenda, e me converti na inauguração da tenda daqui. 2010. Essa tenda, especificamente. Então, eu louvo a Deus por isso, porque várias coisas aconteceram na minha vida. Para quem não sabe, eu sou irmã da Dayana, sou cunhada de Luiz, gente, eu tenho que aturar Luiz. Então, ela me levou no último culto e pagou a minha inscrição para participar da inauguração da tenda. E eu sou fruto dessa tenda aqui, alcançada nesse lugar. E para mim é muito prazeroso, né? Porque aqui eu pude ter a minha vida totalmente transformada, ainda na adolescência, através do acompanhamento, através do discipulado, através dos grupões, que foi fundamental na minha vida, por todo o cuidado. Aqui eu tenho o privilégio, né, de agora sonhar com o meu filho, ou minha filha que está chegando. Me casei nesse lugar, conheci o meu esposo aqui. Então, para mim, assim, eu só tenho gratidão mesmo à igreja e ver o fruto, de fato, você ser acompanhado. Desde a adolescência, ser criança e o acompanhamento que a igreja faz é muito importante, é muito legal. Já servi por muitos anos no Ministério Infantil. Então, hoje ver os meninos aqui tocando, servindo na casa do Senhor e me chamar de tia do Ministério Infantil, às vezes é bem difícil, mas é muito gratificante mesmo. Só um parêntese, dentro do testemunho da Gleisa, tem um negócio aí de trazer água no altar, né? A Gleisa sempre foi uma mulher de muito serviço. E tem a história dela e do Caleb, que ela veio aqui no altar trazer água para o pastor, e o Caleb olhou de lá e falou, rapaz, que mulher linda, e aí começou o interesse. Então ela foi vista trazendo água para o pastor. Mas deixa eu falar outra coisa aqui, outra coisa. Nós temos na nossa história, assim, sempre o propósito de edificação da igreja. Então a gente traz alguns seminários, congressos, a gente fez isso muito durante muito tempo. E uma das vezes foi o Luciano que a gente trouxe, não foi no Luciano? Trouxemos o Luciano Subirá, há muitos anos atrás, que ele tem um relacionamento conosco. Caleb e aí, aquele menininho ali, o Caleb, né, o Rodrigo, de Itabuna, veio de Itabuna pro congresso aqui. Desculpe, Itabuna é outro. Você veio de um lugar melhor. Brincadeira aos itabunenses. Veio de Camaquã. E aí veio para o congresso, aí, ai, que coisa boa, né? Esse intercâmbio. E aí foi que ela viu. Até um testemunho sobre isso, pastor, porque é tão importante a gente caminhar como igreja e de fato ser acompanhado, porque além de ser fruto de um ministério que ama a família, é você saber que você está sendo ensinado de forma correta. Por que eu falo isso? Porque a visão da nossa igreja é que não tem o porquê um de menor namorar. Você não assume tantas responsabilidades, você não tem responsabilidade. Então, eu tive o privilégio de entrar na igreja com 15 anos, conheci o Rodrigo com 16, o Rodrigo sabia de um propósito que eu tinha de namorar até depois dos 18, e ele mesmo interessado, ele esperou esse tempo. Nós fomos cobertos pela igreja, sendo direcionado em cada passo, e hoje nós estamos casados há 6 anos. E para a gente é muito gratificante esse cuidado. Para você que é pai, fica um conselho, ouve a direção dos pastores. E fica o conselho, sirva. Enquanto você serve a Deus, Ele cuida de você. Verdade. Enquanto ela estava servindo... Deixa eu falar aqui um pouco sobre essa questão do Ministério Infantil e dos adolescentes. Deus nos deu uma visão do Ministério Infantil logo na primeira tenda. Nós ainda não tínhamos as cadeiras
da primeira tenda da igreja, a gente alugava cadeira no fim de semana. Começamos pegando emprestado, mas não era suficiente, porque a igreja cresceu, então a gente alugava as cadeiras. Só que uma escolinha infantil fechou naquele ano, naquele primeiros 6 meses da igreja. O pastor visionário falou, vamos montar um ministério infantil. E nós compramos toda a estrutura da escolinha, as mesinhas, as cadeiras pequenininhas. Aí entrou o Wanderson, a forma pintou como as salas. pintou as salinhas com o Davizinho, eram lindas as salinhas. Gente, a gente foi espremendo a nossa casa, porque a gente morava junto, na mesma casa, que era a igreja. Aí nós ficamos em 2 quartos somente, e a gente foi se espremendo para um quarto ser do Ministério Infantil, para a sala ser da Secretaria da Igreja, para a cozinha ajudar a algumas coisas da igreja também. Mas o Ministério Infantil, ele foi tão importante que a gente montou o Ministério Infantil antes mesmo de termos as cadeiras. E Deus sempre deu a visão de ter o cultinho, o momento deles. E é interessante que a gente alugou primeiro esse terreno, mas vocês conhecem ali o Ministério Infantil. Saibam que o Ministério Infantil é um outro espaço alugado alguns anos depois. Imóvel. Quando nós viemos para cá, isso aqui era baldio, aquele terreno também era. Entrou um casal, comprou aquele terreno e fez aquela construção. Passados uns 8 meses, 1 ano no máximo, que esse casal estava morando ali naquela casa, eles foram embora, tiveram proposta de trabalho, iam embora de Porto Seguro e chamaram o Edésio para ver aquela casa. Quando o Edésio chegou naquela casa, você já viu o Ministério Infantil, você já viu que a casa não tem comunicação por dentro? Irmão, a sala vira para fora, a cozinha vira para fora, todas as salinhas viram para fora. O quarto, que era um quarto, uma suíte, lá em cima, também virado com uma escada em caracol. Aí o Edésio olhou e disse assim, meu Deus, o Ministério Infantil já está pronto. Ela veio para construir para nós. Aí nós alugamos aquele espaço. Construiu para nós, porque tudo assim, ali... Até a piscina, né? O espaço do terreno não é tão grande. E ele foi totalmente aproveitado da melhor maneira, virado para cá, servindo. Quem vem aqui acha que faz parte daqui. A única coisa que nós fizemos foi derrubar o muro, quebrar o muro, abrir, construir a escadinha. Nosso negócio é quebrar muro, né? E entramos para dentro ali, foi maravilhoso, porque aí está aí o Ministério Infantil, seu filho muito bem cuidado ali com as tias. O Luiz pegou o microfone e quer falar. Vou falar, gente. Então, eu já conheço o pastor há bastante tempo, quando nós éramos da Igreja Batista. Aí ele montou o Projeto Adoradores, a gente acompanhou. Então, assim, aproveitando que a pastora falou da questão do visionário, o pastor, tudo que foi feito aqui foi com muito esforço, como vocês viram, né? Construindo, e o pastor, tudo que lugar que ele ia, que ele via, isso aqui dá pra gente, esse ônibus, vamos pegar, e vamos fazer uns carnezinhos, e vamos fazer não sei o quê. E a gente viajava muito para Salvador, para esses cantos, e um dia a gente estava no aeroporto de Salvador, e assim, a gente já estava, falei, meu Deus do céu, tanta coisa para comprar para essa igreja, é ônibus, é sítio, é não sei o quê. Aí ele viu um avião da Varig parado, ele, meu Deus, eu falei, pastor, eu tô fora desse negócio, eu não vou entrar. Não vem com esse negócio de avião, a gente não tem piloto, você sabe que esse negócio não é assim, eu tô fora, tá? Ele, não, eu falei, Projeto Adoradores no ar, né? Gente, o Luiz é brincalhão assim. Mas no comecinho da igreja, o pastor dava os cheques, né? Botava o cheque para frente. Mas o Luiz tinha um cartão, e o limite do cartão, ele é empresário, né? E o limite do cartão de Luiz sempre foi alto, né, gente? Então, muita coisa, ele emprestava para gente comprar as coisas da igreja. Ele emprestava o cartão de crédito. Só que vencia o dia, e ele tocava a campainha da igreja, na né? porta. Aí ele dizia assim, aí a gente atendia o interfone e disse assim, Zaqueu chegou. Ele dizia assim, pastor, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar água, luz. Problema é seu. O problema é seu, mas meu cartão tem que ter o dinheiro. Não, ela falava assim, você deu sorte. Eu falei, vocês deram sorte. Porque eu quero meu dinheiro para pagar o cartão. Eu emprestei. Aí eu falei um dia para ele, Luiz, você deu sorte que nós temos dinheiro. Eu dei sorte? Vocês que deram sorte, porque eu queria meu dinheiro de qualquer jeito. Vocês vão ter que me pagar. Mas, aproveitando aqui que a Gleisa falou sobre
um detalhe que eu ia puxar aqui para Lisandra. Qual foi o gancho aqui, meu Deus? Então, enquanto lembra, irmão, em quem em sã consciência, você que é construtor ou que é da área imobiliária, quem em sã consciência constrói uma casa daquele jeito? É milagre, é Deus fazendo para nós, porque os quartos são todos virados para cá, uma sala que é a secretaria, se você for olhar, montada, o negócio tudo perfeitinho, a gente só quebrou o muro, pegou lá a tenda antiga lá, trouxe, colocou lá. Naquela época, aqui, ao invés do Fome de Leão, era um trailer que era do circo e que depois a gente edificou essa cozinha. Então, assim, milagre em cima de milagre. Gente, só falar uma coisa pra vocês. Na época que o cara pediu 5 milhões no terreno, a entrada todinha da igreja era de 8 mil reais. O cara pediu 5 milhões, a gente tinha de entrada 8 mil reais. Nós viemos para esse lugar com uma entrada de 8 mil reais. Mas não conta ainda o... Da tenda, não? Calma. Então tá bom, tá bom. Tá botando o carro na frente dos bois. Tá bom, o pastor vai falar. Eu ia falar que o link aqui que ela falou, que eu acho interessante, é que ela tinha 15 anos. E ela ouviu o conselho e só namorou a partir dos 18, esperou, fez tudo correto. E a gente viu aí como uma coisa caminhou com ela. Lisandra já foi assim, diferente, porque chegou para cá, não foi com 15 anos, né, irmã? Pouquinho a mais, só um pouquinho mais. Só um pouquinho. E ela vai falar, ela era quase que chegou no início, mas nunca tinha levantado a mão. Passou anos para levantar a mão, né? Mas ela vai contar. Mas o detalhe que eu quero que você linke com ela aqui foi que você fez a mesma coisa com o Léo. Independente de não ter 15 anos e o Léo, né, já serem mais velhos, já tem mais maduros, mas eles fizeram a mesma coisa. Mas conta aí, não vou contar não. Boa noite. Então, eu conheci o projeto, eu tinha 22 anos, né? O projeto estava com 2 anos. Exatamente no aniversário de 2 anos eu conheci a igreja. Eu trabalhava lá perto e ficava curiosa com um lugar que se chamava Tabernáculo. Eu olhava aquilo e falava, o que é aquilo? Passava todo dia, né? E ficava curiosa, via na Páscoa o pessoal se vestindo diferente, uns negócios estranhos, o que é aquilo? Aí tinha um amigo meu que era dessa igreja e me convidou para o aniversário de 2 anos. Falei, vou lá, de curiosidade, né? Nem que seja para matar a curiosidade. E conheci, ainda era o templo que a gente depois passou a chamar de templo menor. Conheci, achei bem interessante e passei a frequentar a igreja. Só que, na época, eu passei a visitar, eu ia nos eventos, tal. Eu brinco que eu falo que eu ia no Morutia na sexta, ficava de ressaca moral no sábado e ia para a igreja no domingo. E fiquei assim durante 5 anos. Por isso é a resenha de que eu sou a visitante fundadora. Que eu cheguei quase na fundação da igreja, mas fiquei 5 anos ali visitando, conhecendo, entendendo, até tomar a decisão. Mas foi interessante que no momento que eu tomei a decisão, eu já tinha ouvido tanto e já tinha visto tanto, que foi uma decisão muito firme. Muito convicta, né? E uma das coisas que mais me segurava, evitava que eu tomasse essa decisão, era a questão dos amigos. Eu tinha medo, né, de como os meus amigos iam reagir, que eu ia perder as minhas amizades de muitos anos. Eu tinha um certo receio. Nessa época eu já fazia faculdade com o Vitor, já conhecia ele de perto, já conhecia, já tinha me aproximado mais do Anderson, do Guilherme, dos meninos lá na faculdade. Não entendia naquela época por que o Vitor não ficava com ninguém, por que o Vitor falava que era a turminha do mais pega ninguém que existia, eram esses meninos lá na faculdade. Graças a Deus. E aí depois eu chego para o projeto e falo, não, agora eu vou realmente firmar, vou realmente ficar nessa igreja. O Vitor e o pastor tinham feito um propósito de perder peso naquele ano, e no final do ano eles entregaram e fizeram um churrasco. E foi o primeiro evento, assim, fora os congressos, as coisas que eu participava, mas foi o primeiro evento que eu falei, vou participar, eu vou estar lá naquela festa, naquele churrasco, e vim.
e vou participar do final do ano e vim para passar um Réveillon na igreja. Primeiro Sabe Réveillon. essa época agora é bem propícia, né? A gente começa a colocar os planos para o ano seguinte. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Naquela virada de 2012 para 2013, eu coloquei, não, esse ano eu vou me aproximar mais de Deus, esse ano eu vou mudar a minha vida em relação a isso. E de fato mudei. E de fato caminhei firme na igreja. E 5 anos depois, caminhando aqui, firme aqui, eu conheci o Léo, né? O Léo veio parar nessa igreja. Que é irmão. Já ia falar. Irmão Luiz. Todo mundo aqui é irmão do Luiz, é cunhado do Luiz. Se Luiz chegar aqui e falar, vem aqui minha família na igreja, vai vir um monte de gente aqui, gente. Luiz tem muita gente aqui na igreja. Então o irmão dele acabou vindo fazer uma visita aqui na igreja e acabou ficando aqui com a gente. E a gente, nessa época, caminhava em romance real, né? Que era aquela questão Continuamos caminhando. de passar... Hashtag fica a dica. De passar... É porque como eu já passei minha... Não estou mais preocupado com isso, não. Então, é isso. E aí a gente passava 1 ano em oração, conhecendo a pessoa, né? Antes de dar um primeiro beijo. E Deus falou comigo, eu falo que isso é uma questão muito pessoal, é uma questão de cada pessoa, mas Deus falou ao meu coração que eu ia dar o primeiro beijo só no altar. E as meninas coçando a cabeça, só foi Lisandra, tá, gente? O romance real não é assim, o romance real é Deus só falou um com ano ela, mas Deus falou comigo. de oração, foi jejum e pessoal. conhecimento. E aí eu falei isso com o Léo, né? Quando a gente ia iniciar, estava para iniciar um romance real, porque foi a mesma questão da Gleisa, teve aquele interesse e teve que ficar esperando o momento certo. Ele era um recém-convertido, os pastores nos acompanharam, né? Ficaram acompanhando toda a situação e falou, não, você é recém-convertido, espera um pouquinho, ainda não está em tempo. Deixa eu dar um parêntese aqui e testemunhar, rapaz. Lisandra fez o Léo passar por uma aprovação, viu, meu irmão? Vale. Rapaz, ela está de parabéns. Eu vou falar, você, minha irmã, em nome de Jesus, você tem que se valorizar. Não é qualquer um que chega e rouba o seu coração e pega e pronto, não. Você tem que dar tempo ao tempo, ver frutos. Então, o testemunho da Lisandra é muito importante, porque ela esperou ver no Léo frutos de mudança, frutos de uma pessoa que realmente queria. E aí ele foi Queria demonstrando, Jesus em primeiro lugar. Ele foi mostrando, aí ela foi amolecendo. E o cara é gente boa pra caramba, hein, gente? E o príncipe, Cadê o Léo? né? O príncipe. Cadê o príncipe? Enquanto a As gente crianças fala, lá, tá o príncipe cuidando das dois, duas uma no crianças. colo, Tá com 2 lá tá com fora. uma no Aí, braço ó. e Ó outra que na coisa mão. linda esperar aí, O ó. Léo Família foi linda. guerreiro, né? Esperou o tempo certo. E Parabéns, Léo. como Deus abençoa ambas as partes. Porque o Léo viu na Lisandra uma mulher que realmente era séria, queria o Senhor, não queria só passar tempo. E ela viu nele alguém que se submeteu a esperar ela e deu valor a ela, e isso é muito A importante. história da Lisandra e do Léo é interessante, que eles inovaram muita coisa. O casamento deles foi a primeira vez que eu vi, mas foi também uma coisa pessoal, mas que tem um fundamento, tem um propósito, Peso espiritual forte. né? O que aconteceu? Quem entrou foi ele, ela esperou ele no altar. A noiva entrou primeiro. A noiva entrou e esperou o noivo, porque na verdade, como igreja, nós estamos esperando o noivo. Somos a noiva e esperamos o noivo. Nós somos a noiva e esperamos o noivo. E ela encarnou isso. Ela entrou, foi para o altar e ficou lá esperando. Daqui a pouco veio o Léo. Só faltou entrar no cavalo branco. Mas ele atravessou a pontezinha ali, ó. Foi top. Foi top. Foi legal. Foi top. Top demais, né? Mas tudo isso que estão falando aqui são experiências pessoais de cada um, né? Para o pastor foi inovação, para mim não, eu copiei meu primo. Meu primo tinha feito isso no casamento dele e eu achei muito interessante. E Deus falou comigo também que ia ser desse jeito. Então, assim, é muita questão de experiências pessoais de cada um, né? Então, assim, quando Deus direciona, quando Deus coloca no seu coração, faz desse jeito. Ou então, assim, é para ficar 1 ano, né, no romance real, fica 1 ano e meio, fique 2. Se for isso para você, não tenha medo, porque os frutos vêm. Os frutos da obediência vêm.
algumas coisas, inclusive na cerimônia do meu casamento, que Deus me direcionou, eu fiquei, vou fazer desse jeito, não vou fazer desse jeito. Mas quando terminou, eu olhei e fiquei tão grata, tão feliz, tão realizada, desde a cerimônia até o casamento que eu tenho hoje. Então, assim, obediência a Deus, né? Ainda que muitas vezes a gente não compreenda o que Ele quer naquele momento, vale muito a pena, porque os frutos vêm depois. Amém. Gente, só um minuto, pastor. Seria muito difícil nós contarmos todas as histórias que nós já vivemos aqui. É muita coisa. E eu fico muito feliz em ouvir a história de cada um, né? A experiência de cada um, porque eles vão representando cada um de vocês, né? Porque o Vitor também tinha 13 anos quando o Projeto Adoradores começou. Ele era adolescente, a Vitória 8, era do Ministério Infantil. E aí a gente vai vendo as crianças, Gente, essa daqui 15, eu fui tia da Dani Vitória 22. no Ministério Infantil, gente. Você Ela tem era ideia tia da do que é Vivi. isso? Então, assim, falar um pouco da vida de cada um é representar as centenas e centenas de pessoas que já A estiveram Alessandra conosco. citou um fato curioso, que foi um churrasco, né? O churrasco da família pastoral. Todo mundo estava gordinho. Acho que apareceu já umas fotos aí, já até tiraram foto. Tirou então, não? Tirou? Tiraram. Tem uma turminha aí tirando foto, deu gordo. Ah, sim. Para botar na internet, fazer Ele tinha brincadeira. 130 Fazer figurinha, quilos, fazer irmão, figurinha. 130. Pecado, e se eu ver botando essas coisas na internet, pecado. Eu tinha 130 quilos, estava gordo, mas vida pastoral engorda. Eu era um cara saudável, malhado. Aí virei pastor, casa de um, casa de outro, visita, bolinho, tudo pastor. Pão, engordei, 130 quilos. Aí a família acompanha, né? Isso aqui engordou, a Vitória engordou, essa daqui. E aí, explodi. Aí eu cheguei na virada do ano aqui na frente da igreja. Porque teve um sonho, né? Tem um contexto. Não. O sonho não foi ainda aí, não. O sonho foi depois. Depois que eu sonhei. Depois sonhou. Mas eu não aguentava mais, eu estava muito gordo, eu estava me cansando. Eu passei mal no altar lá, umas 2 vezes, de ir para o hospital passando mal, respiração, porque eu cantava, e aí acelerei demais e a pressão subia. Deixa eu contar Estavam essa fazendo pra vocês cover verem. do Fernandinho. Deixa eu não. contar rápido. Eu tô na salinha das crianças, lá no templo infantil. Vem alguém no meu ouvido e diz assim, ó, o pastor passou mal, ele estava ministrando louvor. O pastor passou mal, levaram ele para a clínica. Ele mandou a senhora pregar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí chamei umas 2 irmãs, fica aqui dentro da salinha, corri para a secretária. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Aflita, você sabe que eu amo esse homem de paixão. Minha vontade era sair correndo, ir para a Nossa Senhora da Ajuda ali, a clínica naquela época lá, doutor Roberto. E era essa que ele estava, era ir partir para lá. E eu tive que ficar, irmãos, e fiz uma pregação. E aí preguei e tal, quando chegou no final, eu falei, irmãos, eu vou agora orar. Não chega perto de mim, porque eu vou mirar aquela porta. E eu vou sair em 30 segundos, porque meu marido está no hospital. E aí todo mundo orou, todo mundo abençoou. Mas o bicho ia morrer, viu? 130 quilos, morria lá no altar. Se ele não tivesse feito esse voto aí, que ele ia morrer. Aí, estando aqui, na virada do ano, eu fiz um voto na frente de todo mundo. Falei assim, gente, vou fazer um voto assim aqui, vocês são testemunhas. Pastor, fazendo voto na frente da igreja assim, se ele não cumprir, perdeu a moral, né? Perdeu. E aí, Crédito. cheguei assim, perdeu o crédito. Eu falei assim, olha, no próximo Réveillon, eu vou vou entregar 30 quilos ao senhor no altar. Eu ia para 100, né? Já 30 quilos é 30 quilos. Vou entregar 30 quilos, vou ter que estar com 100 quilos aqui. Aí, quando acabou o Réveillon, eu vou para casa e ela falou assim, você é louco? Como é que você faz isso, um negócio maluco. desse? E eu falei, não sei, mas vou ter que dar um jeito. Fiz voto ao Senhor e eu vou ter que fazer. Eu me viro. Você me amarra em casa numa corrente. Tranca a geladeira. Só me dá ração, mas eu vou ter que emagrecer. Ele falou, você me amarra, você me acorrenta. Mas agora eu tenho que cumprir minha palavra. Dia de trabalho é que mês? 1º de maio. 1º de maio, até 1º de maio não tinha feito nada ainda. Tinha até engordado um pouquinho. Aí a gente foi para uma fazenda e ela teve um sonho, primeiro sonho.
sonhou eu tendo infarto no altar, SAMU chegando, e ela me acordou de madrugada para contar. Só, sonho espiritual, não foi, Deus está mandando eu te falar. Ou você realmente, você já falou na igreja. 3 horas da manhã eu batendo a real pra ele na cama. E olha, eu falei, ou você muda, ou Deus vai te levar. E até agora você não perdeu 1 quilo. Faz aí a conta, irmão. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses passou. 1º de maio. 5 meses passou e eu não tinha feito nada. Cheguei aqui na semana, fui fazer o primeiro gabinete, um jovem entrou para falar comigo. Pediu uma direção, eu orei por ele, direção. Na saída ele falou, pastor, eu vou contar um sonho que eu tive. Eu não gosto muito não, porque é umas coisas assim, mas o senhor está bem de saúde? Eu falei, estou em pé. Aí ele falou assim, não, é porque eu sonhei o senhor tendo um infarto no altar. Aí eu falei, já entendi. Essa foi a reação. Entendi, falei, valeu, cara. Não, vou me cuidar, pode deixar. Aí eu já entendi, pronto. Aí daquele dia em diante, né, eu botei um zíper na boca e comecei a caminhar, 130 quilos, era só caminhada. Eu subi a ladeira ali do aeroporto, cansado, e aí, só que no final dela, tá aqui do meu lado, assim, rápido. Tá bom. Sim, já vamos. Para resumir, o pastor perdeu 45. Eu entreguei em 6 meses, foi 6 meses? Dia 18 de dezembro, o dia do aniversário do pastor, foi esse churrasco que ela veio. Fiz o churrasco com... Eu perdi 45. Eu perdi 30. Ele perdeu 30. Eu perdi uns 20. Ela perdeu uns 20. Vitória perdeu mais uns 10, não foi? 10, 8. Soma aí. Nós fizemos churrasco com 95 quilos de carne. 95 quilos de carne. Aí ele brincou, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Botei umas calabresas, uns frangos. Ninguém aguenta 95 quilos só de carne, né, irmão? Mas era 95 quilos. E aí a igreja comeu aqui o churrasco, assim, ó, vocês estão comendo porque eu não quero mais voltar esse peso nunca mais. Hein? Esse ano Vai tem ter de novo, né? Que você perdeu aí. A sua família, vamos fazer. Sua barriga tá precisando. Aí. Toma! Vai mexer com o pastor, vá. Ó, vamos lá. Pra gente entrar aqui em outro assunto importante na história da igreja. Então teve um tempo em que Deus trouxe a visão. Não só de discipulado, mas os grupões do MDA. Aí eu queria também que o Maurição também falasse sobre isso, a Pabline, que também foi alcançada nessa época pulsante de discipulado, de grupões. Então, aqui viveu o grupão intensamente. Ela foi... Tem que tirar o chapéu, porque Pabline foi assim. Ela... Mas conta a Pabline, deixa a Pabline contar o banco aqui. Vai lá, Maurício vai lá, primeiro? vai lá. Maurício primeiro. Então vai. Paz do Senhor. Falar de grupão para mim é uma coisa que eu amo demais, né? Eu vivo o grupão, eu espero a quinta-feira acontecer para estar no grupão, abrir as portas de casa para receber os irmãos, para mim é um motivo de muita alegria, né? E graças a Deus eu tive o pastor Cristiano, a pastora Paula como assim referência, e assim Deus trabalhou muito. São meus discipuladores até hoje, eu glorifico a Deus pela vida deles e por Ele ter me dado esse empurrão, porque se eu estou hoje aqui, eu glorifico a Deus glória. E a pastor Cristiano. Discipulado é tudo. Porque pensa no cabo envergonhado era eu, cara. Até hoje, até para estar aqui, para mim é um friozinho, mas foi bênção demais, né? O grupão é algo que vale a pena. Se você não faz parte de grupão, faça parte, porque Deus opera maravilhas através do grupão. Abra a porta de sua casa, seja uma pessoa que realmente tem a arca da presença de Deus ali, porque Deus realmente opera maravilhas, e eu sou prova Mas disso. aproveita e fala como você chegou para o projeto, tempo, família. O Eurê, sua lindona. Para falar do projeto, eu tenho que falar de Salvador. Eu vim de Salvador, e em Salvador ainda, eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu quero que o Senhor me coloque num lugar que realmente eu possa dar fruto, onde realmente eu possa crescer. E assim, através da minha tia Regina, né? Regina foi que doou a casa do antigo, do Templo Menor, é tia dele. Ela pagou a minha inscrição para o primeiro encontro com Deus aqui do projeto lá no Sunshine. Os encontros com Deus entrando na nossa história, na nossa lembrança. E ali foi realmente um divisor de águas na minha vida, né? Porque ali eu tive a oportunidade de
de fazer grandes amizades, como o Léo, o Rodolfo e muitas pessoas que realmente foram pessoas importantes para a minha chegada aqui. E aqui eu conheci o amor da minha vida, Eureliene. Hoje eu sou casado, sou pai de 2 filhos e estou esperando mais um, né? Tenho uma Ana Cristina, o Daniel, quem sabe vai chegar o Edésio aí, né? Brincadeira, pastor. Não é possível fazer isso, não. Não faz essa maldade com o menino, não. Não, o Edésio não ia deixar você colocar o nome do Edésio. Nem o neto vai ser Edésio. Nunca ia fazer isso. Mas eu sou uma pessoa muito, muito feliz, porque realmente Deus me colocou aqui e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Na minha vida, no meu casamento, e glorificar a Deus. Gente, e olhar para o Maurício, eu quero falar uma coisa para vocês. Pensa num cara que é servo. Ele fala que tem frio na barriga de pegar no microfone, mas na faca e nas panelas, ali naquela cozinha, meu irmão, eu vou te falar, na época da pandemia, que essa igreja ficou fechada, isso faz parte da nossa história, que essa igreja ficou fechada, a gente tinha que fazer um culto pela manhã, com 1,5 metro de distância de uma cadeira para outra, era um pouco de gatos pingados aqui pela manhã. Fazíamos um culto no final da tarde e um culto à noite. Todo domingo nós fazíamos feijoada, comida aqui na igreja para sustentar as despesas da igreja. E Maurício e outras pessoas, claro, mas o Maurício entrava ali, eu me emociono de falar. Entrava para dentro daquela cozinha ali no sábado. E domingo a gente estava fazendo delivery de entrega de feijão, irmão. A gente cozinhava feijão para sustentar a igreja na pandemia. Nós temos uma história linda de milagres realizados através da vida desses irmãos. Glória a Deus. A nossa vida é muito linda e tudo que Deus fez é maravilhoso. Na figura do Maurício, eu quero honrar a vida de todos vocês que servem a igreja na cantina, os ADMs, né, todos os almoços que a gente já fez nesse lugar. Meu Deus do céu, incontáveis. Muito obrigado. Ainda nesse assunto do discipulado, do MDA, e aí a Pablinha também vai testemunhar, mas eu queria trazer, os pastores, eles, uma época foram para Santarém, conheceram lá o Ministério do Web Uber, viram lá o MDA e como funcionava, e nós trouxemos essa ideia, né, que a célula, a ideia de célula já é muito difundida no nosso país há muitos anos. Mas a gente achou muita graça no Ministério dos Irmãos e trouxe isso. Então, a gente teve um tempo de ter mesmo as tribos, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Adã, e aí teve Issacar, teve Benjamim, teve Simeão. Conta um pouquinho dessa história aí. Mas antes dela falar, eu não fui para Santarém, eu fui para Fortaleza. Pastor Eibe tinha vindo para Fortaleza. Tinha saído de Santarém e tinha vindo para Fortaleza. Ele era de Santarém, aí deixou a igreja grande lá e foi para Fortaleza e eu fui estar com ele lá. O pastor Moisés foi em Santarém. O Moisés que foi em Santarém, isso mesmo. A paz do Senhor, irmãos. Gente, o Maurício falou ali, né, do grupão, e a gente está aqui agora falando, né, dos setores, das áreas, que naquele momento a igreja foi dividida. E eu também sou uma pessoa apaixonada pelos grupões, gente. Antigamente, célula, né? Hoje a gente chama de grupão, mas, assim, é algo que tem uma identidade muito forte em mim. Então, assim, desde que eu me converti aqui na igreja, que foi há 13 anos atrás, né? Eu sou batizada há 12 anos aqui no projeto, fui parte do primeiro batismo na Casa do Oleiro, eu junto com o Sá, com minha mãe, batizamos tudo junto naquela mesma época. Né? E a nossa igreja foi toda dividida através de áreas, setores. Eu liderei um setor chamado Setor Dan, né? Então, assim, a gente se dedicava muito e até hoje isso é pulsante na nossa igreja, né? A importância dos grupões, a importância da gente se reunir nos lares e a importância do discipulado. Fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu sempre tive uma vida social muito ativa, eu sou uma pessoa de muitos relacionamentos, de muitas amizades, e eu era assim também lá no mundo, né? Já tinha um potencial, mas sendo utilizado para o lado errado, né? Eu falo que naquela época meu apelido era Absolute, eu saía muito, eu ia para muitas festas. Deus é fiel, né? Poderoso. Tanto que no meu batismo o pastor falou, Pablinho, os carnavais não vão te ver mais, eu lembro até hoje, no dia do meu batismo, porque realmente a minha vida foi totalmente transformada aqui neste lugar.
né? Totalmente transformada. Então, assim, eu sou outra Pabline. Mas, né? peraí, vou incluir aí para você falar. Sim. Ainda teve o primeiro, você veio para a igreja, ainda foi no último carnavalzinho. Ainda fui, gente. Conta aí quando você entrou, Confesso. o que você pensava que ia acontecer. Eu Fala vim aí. visitar a igreja, né, junto com o Sá, como eu estava falando, que é uma grande amiga. E aí a gente já vinha, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu ainda vivia uma vida dividida. Ainda tinha um pezinho lá no mundo e um pezinho aqui na igreja. E aí estava muito próximo, né, ao carnaval, e eu gostava muito dessas festas. E aí eu falei, e agora, nós duas? Não, nós vamos. Eu fui pro carnaval, mas eu já fui diferente. Eu não bebi no carnaval, eu não fiquei com ninguém no carnaval, mas eu fui. Meus amigos estavam todos lá, né? Era uma realidade muito próxima a mim, era o que eu vivia, né? E eu fui pro carnaval e fiquei com uma vergonha. Falei, ai, que vontade de ir de novo lá na igreja, mas não vou não. Todo mundo vai chegar lá e vai falar, você estava no carnaval, hein? E eu envergonhada com aquilo, passei um período ainda em casa, mas a saudade era tão grande de estar aqui nesse ambiente que eu resolvi voltar. Aí quando eu cheguei, falei, todo mundo vai me perguntar, vai me criticar. E aí quando eu cheguei na igreja, a pastora estava bem ali na porta. Como sempre. Como sempre. Me recebeu de uma forma tão linda. Oi, minha princesa, que saudade que eu estava de você. Aí eu abracei ela, fiquei sentada. Que horas que alguém vai vir brigar comigo? Eu ficava perguntando, né? E ninguém veio brigar comigo. Eu fui tão bem recebida, como sempre, nesse ambiente que transformou a minha vida, que eu nunca mais deixei de estar aqui, né? Foi a despedida. Depois eu me converti novamente, me batizei nesse lugar, passei pelos encontros com Deus, né? Liderei muito tempo, grupão, setor, área, como a gente está falando aqui. E isso é algo que eu amo do fundo do meu coração. Até hoje eu tenho um grupão na minha casa. E isso é algo que me alegra muito. Como eu estava dizendo, minha vida foi transformada nesse lugar. Mas o mais importante de tudo foi que eu realmente aprendi a ter uma base consolidada, né, em Jesus, nos princípios, nas palavras aqui nesse lugar. Eu sou muito grata à vida dos meus pastores, porque eles me acompanharam muito de perto desde que eu cheguei aqui. E eu quero falar para vocês que a vida cristã ela é feita de muitos desafios. Se eu sentar aqui para vocês e só contar coisas engraçadas, felizes e legal, vai ser a parte boa. Mas eu também aprendi com meus pastores que a vida da gente é uma roda gigante. E que tem momentos de alegria e de felicidade, mas a gente também tem momentos de luto, de tristeza, né? A minha pastora também tem muitos testemunhos aqui na saúde dela, que ela venceu aqui neste lugar. E eu também passei por muitos desafios, gente. Esses últimos anos foram muito desafiadores para a minha vida, né? Então eu cheguei aqui nesse lugar, eu me converti, eu casei aqui. Eu tinha um sonho muito grande de ter filhos e eu tive um diagnóstico de infertilidade. Eu tive uma obstrução bilateral nas minhas trompas. Eu não podia ter filhos, eu não podia engravidar. Eu fiz um tratamento muito sofrido, muito dolorido. Eu engravidei de gêmeos. Depois eu perdi um dos meus bebezinhos ao nascer. Hoje eu tenho o Levi, que é meu milagrinho, né? Passou por 2 ciclos de ressuscitação, ficou na UTI vários dias e hoje está aqui correndo na igreja. Vocês sempre veem ele aí no domingo, correndo, vibrando, mas meu filho é um milagre, ele é a resposta de muita oração, de uma promessa que Deus fez na minha vida e que os pastores acompanharam muito de perto, mas eu também perdi um bebê, eu também perdi um casamento. E o que acontece? De tudo isso, eu aprendi a guardar a minha fé. As minhas experiências que eu tive com Deus, o acompanhamento com meus pastores em discipulado, tudo que eu aprendi caminhando aqui através desse lugar, e eu nunca saí daqui. Mesmo passando pelas lutas que eu vivi, mesmo passando pelas dificuldades que eu vivi, mesmo passando pelo luto de ter perdido meu neném, eu tô aqui, porque eu aprendi. E tinha uma frase no início que eu cheguei da igreja e ali na entrada, né, que Jesus é a nossa vida, mas a igreja sempre foi o meu viver. Então, eu amo esse lugar, eu amo a igreja, eu amo a vida dos meus pastores, eu amo cada um de vocês, eu amo fazer o grupão na minha casa e receber os irmãos e ver vidas sendo transformadas. E o importante de tudo isso é, independente da circunstância que a gente viver, a gente nunca esquecer que Jesus é a nossa base e tudo é para a honra e glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Mara, no primeiro... A Alessandra teve que se ausentar para dar de mamar a criança, viu? Tá ali, ela tá recém-parida, na verdade. Mas, né? peraí. Deixa eu só falar, eu ia Fala. a Mara,
no podcast passado, ela falou uma frase que me impactou, viu, Mara? Guardei no coração. Ela disse assim: viva a vida da igreja e a igreja vai viver a sua vida. E, de fato, quando a gente é família de verdade, isso vai em cima dos testemunhos. A gente vai viver junto tanto as coisas boas, quanto as amargas, as difíceis. Né? Quantos desafios. Não foi só eu que tive câncer aqui na igreja. Nós tivemos outros irmãos, né? Perdemos irmãos. Então, a vida da igreja, a história da igreja é permeada pela nossa história. A gente constrói a nossa história como família, adoradores, no dia a dia. Então, se está tudo bem, mas se não está tão bem, se a gente está no alto da roda gigante ou se a gente está passando por baixo, fica aqui um apelo para que você viva com intensidade o corpo, a igreja, a família de Cristo, e em especial essa família, essa igreja local chamada Família Adoradores. O testemunho do Pablini é muito importante para nós, queridos, porque a gente precisa entender que o Evangelho, ele na sua completude, ele não é só flores. Existem dias difíceis. A palavra, na verdade, ela nos garante, no mundo tereis aflições. Então, muito pelo contrário do que a gente vê se pregar muitas vezes, que estar com Deus só é coisa boa, só é alegria, não. Deus prometeu tempo difícil e aflição. Mas, esse mesmo texto diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é a garantia de que a gente sim vai passar pelas aflições e tribulações, mas não vai passar só. Primeiro, nós temos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, para estar conosco. E segundo, nós temos a igreja. E aí está a importância de você não só estar aqui frequentando, mas ser discipulado, cuidado. Ter alguém para compartilhar a sua luta, para compartilhar a sua dor, para pedir oração, para dividir a carga e falar assim: olha, não estou aguentando, como é que eu faço? Vem cá, filho, olha, Jesus ensina que é para lançar sobre ele todo fardo, todo jugo e tomar dele o suave e leve. Então, irmão, em nome de Jesus, entenda, você não precisa e nem pode passar pelas tribulações dessa vida só. Você tem igreja, corpo de Cristo, esse lugar, você precisa ser discipulado para que você tenha ajuda no momento difícil, amém? Bom, então falando de discipulado, ajuda, eu quero citar aqui a vida do nosso irmão Luiz, que declarou aí que eu conheço ele desde a Batista, e é verdade. Eu conheço o Luiz, ele ainda era um adolescente novo, e aí, mas era um meninozinho, rapaz, deu trabalho. Desde aquela época, eu tive que discipular esse menino, cuidar desse menino, para ver ele, um homem assim, chega, me orgulha, porque esse menino na época, ele saía da rua de pijama. Ele levantava da cama para trabalhar. Precisa falar isso aqui, Luiz, olha lá. Para embarcar lá, que eu trabalho dele lá das escuras. Dá o microfone para ele se defender. Ele levantava de pijama, ia lá, embarcava o povo, depois voltava para aqui, dormia, rapaz. O menino só queria dormir. Eu tive que botar ele no jeito, para com esse negócio, vai mudando aqui. Tem a história do piniquinho, que nem vou falar do pinico. Aí, ele era apaixonado por uma menina. Ele vai contar, ele é apaixonado por uma menina. Não, nós vamos ganhar essa menina para Jesus. Eu tive que ganhar a menina para Jesus, para depois ele conhecer. Cadê ele a namorar Dai? com A ela. linda, a Dai hoje, coordenadora geral do Ministério Infantil, a esposa do Luiz. Olha lá. Ele era... Apaixonado por ela, colega de sala na escola, gente. E aí ele falava, pastor, deixa ele contar. Eu sou apaixonado. Mas eu tenho que falar, porque ele não vai querer contar algumas coisas. Ele não vai querer contar. Dai. Eu sou apaixonado. Falei, cara, então vamos chegar junto. Mas ela não é crente, não. Falei, então vamos ganhar para Jesus. Conta aí, velho. Cuidado, viu, João? Mas ele já contou tudo, gente. Contei não. Tem muita coisa aí. Eu não sei o que... 50%, é verdade. Mas foi isso, mas eu que trouxe ela para Jesus, tá? Porque eu que trouxe para a igreja. Você trouxe para a igreja. Mas quem pregou foi o pastor. Eu vou contar mais uma dele aí, gente, que é a Kombi do Pão, tá? A Kombi do Pão, meu Deus, que lembrança boa a Kombi do Pão. Quando o pastor saiu lá do Village, ele montou a casa do oleiro lá. E aí, como eu falei para vocês, né, gente? Ele tem esse negócio de sonhar, de ver as coisas transformadas.
E aí a gente embarca junto. E um certo dia ele montou lá a padaria da igreja, né? Uma padaria experimental dentro da Casa do Oleiro para formar padeiros e confeiteiros. Para os meninos da Casa do Oleiro sair com a profissão. E para ajudar os custos da Casa do Oleiro também. Para sustentar a Casa do Oleiro. Comprei todo um maquinário Tudo fiado. na prestação. Por isso que eu falei dos carnês, ele não aguentava mais. Aí ele mandava fazer o pão e a gente levava de manhã. Só que tinha algumas vezes que a gente não acordava. Quem sobrava para levar o pão era ele. Todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, Fazia tinha o que rodízio. pegar a produção de pão e levar em alguns parceiros, que Hotéis. era da rede hoteleira. A rede hoteleira apoiou a Casa do Oleiro, fabricava o pão, os irmãos pegavam e entregavam esse pão na porta Cada dos hotéis. dia era um irmão que ia lá 5 horas da manhã. 5 horas, vai antes das entregar 6 horas da manhã, o pão tinha que estar distribuído em vários hotéis aí da Orla. Aí, Fala, irmão, Luiz. Não, aí quando alguém faltava, ligava para ele, né? E ele lá Fala da dormindo. Kombi, fala da Kombi. Da Kombi, então. A Kombi, ele conseguiu essa Kombi lá no hotel, a gente teve que pagar com pão, irmão. Imagina. Então nossa vida não foi fácil, não, viu? Teve muita Pagar gente. a Kombi Teve com muita pão. dificuldade. Vocês chegam aqui, vê tudo bonitinho, tudo arrumadinho, não sabe que a gente comeu o pão das dores, a suada que a gente deu. Gente, a história da Kombi foi o seguinte, teve uma enchente aqui em Porto Seguro, e o Hotel Arcobaleno teve uma enchente na frente. Outro dia aí, há pouco tempo atrás, encheu de novo. Acho que alguns se lembram. Mas naquela época, teve uma enchente muito forte. E a Kombi ficou submersa. E a Kombi arrebentou-se toda. E aí a gente servia pão para o Arcobaleno. O Edésio entra, que nem Luiz fala, olha, e diz assim, e essa Kombi parada aí na porta? A Kombi toda desgramada lá na porta, né? O cara falou, não, foi a massa falida da Soletur, e tá aí, e tal. E a Edésio falou encheu assim, de água, encheu enchente. de água, o motor tá batido, caixa de marcha não presta, só tinha a carcaça da Kombi, só tinha os 2 bancos da frente, e o banco do fundo, e o meio era vazio, não existia aquele meio, aqueles bancos já tinham sido, sei lá, jogados fora, né? E o Edésio falou assim, tá, então vamos lá, me vende essa Kombi por um preçozinho bom, e eu te pago em pão. E aí a gente fazia pão para pagar a Kombi, e depois fizemos uns carnezinhos para reformar a Kombi, para fazer o motor dessa Kombi. Verdade. E a Kombi a gente rodava, a gente era tão feliz nessa Kombi, a gente pegava as cadeiras da igreja de plástico, jogava dentro da Kombi, botava 30 meninos dentro dessa Kombi, e lá ia o pastor dirigindo essa Kombi, levando para tudo que é lugar, encontro com Deus. Fazia, né? Mas era desse jeito. Naquela época. Mas olha, nós como membro também sofremos, tá? Eu tava para sair da igreja, tanto carneiro. Eu falei, eu não vou ficar nessa igreja. Meu cartão eles pagam, mas é com dificuldade. E os carnês toda semana tinha um carnê novo. Aí quando eu chegava na igreja, eu falei, gente, vocês já estão sabendo o que é o carnê dessa vez? Que eu não vou entrar na igreja. E ele fazia carnê e olha, foi uma luta. Meu viu? irmão, para construir tudo isso. Foi isso que eu ia dizer agora. Para conseguir tudo isso aqui, realmente, a gente sofreu, né? Todo Com lutas, mas Deus nos deu vitória. Sustentou. Então, quem está sentado aí já bonitinho. Agora deixa eu te perguntar, meu irmão. Depois de ter contribuído com tanto carnê, como é que tá a sua vida hoje? Tá uma benção. Prosperou, prosperidade. casou, filhinha, eu vou ficar até calado. Você colheu né? os frutos. Não, ele é a parte engraçada, irmãos, mas ele sempre teve muito presente, né? Luiz é um filho querido que Deus nos deu e desde o princípio está aqui, sempre contribuiu. E quando ele fala brincando. Quem conhece o É Luiz verdade, pessoalmente, é uma ele vai na brincadeira. Eu já suei isso aqui para fazer Luiz participar do teatro na parte de comédia. Ele não quer. Não dava bom, gente? Fala se não dava bom. Você precisa ver Luiz imitando o... Vamos como é que seguir chama o aqui, som? pastora, vamos seguir. O Mr. Bean. Uma hora pede a ele para imitar o Mr. Bean para você ver. Mas vamos embora, eu vou dar a história da igreja. Vamos voltar. Irmãos, eu queria agora que a gente entrasse numa parte do ensino da igreja. Então, escola de discípulos, escola de profetas, esse tempo que a gente teve de maravilha. formação de liderança, que hoje nós temos muitas pessoas que passaram pelo projeto, que formaram líderes aqui, que hoje foram para outros lugares, estão em outras nações. Então, assim, fala um pouquinho dessa construção de liderança e de ensino na igreja. Como discípulo do pastor Sóstenes e com o histórico de Batista,
a gente se empenhou muito com o estudo da palavra, porque tanto um como o outro eu recebi isso. Então a gente estudava muito e queria ver os irmãos estudando. Tanto é que eu via muitos irmãos com um chamado, mas sair de Porto Seguro para ir para fora, para estudar, não é fácil. Eu tive a oportunidade de ir, mas não é fácil. Muita gente quer se aprofundar, mas não. Aí nós geramos a Escola de Profetas, um seminário. Me juntei com outros pastores e tudo mais. Foi quando o Moisés, a gente convidou, ele era meu professor de faculdade lá, era um cara novo, mas um cara muito competente na teologia. Chamei ele para vir para cá. Fez umas provas com Deus doida lá, até que Deus mostrou que era para vir. E ele veio, e aí estabelecemos o curso, né, que é um seminário mesmo, era de 3 anos, né? Curso teológico de 3 anos. Curso teológico, com a grade, vinha pastores de fora de Belo Horizonte para dar aula, pastores daqui davam aula, eu dava aula, então a gente dava aula, aí que estão aqui hoje ainda, que estão aqui hoje não, assim, que se tornaram formados. Pastor Rodolfo, a formação teológica dele foi dali com a gente. Pastor Cristiano também formou com a gente ali, e todos os dois foram consagrados. E outros irmãos que não estão mais aqui conosco, e irmãos de outras igrejas que também estudaram lá conosco. E, tem vários que se estão formaram fora, líderes, né? Eu acho que a pergunta de Vitor engloba também, Formação e é de interessante, líderes, né? aqueles que tiveram uma passagem por aqui, né? Porque a igreja abençoou muitas famílias, muitos casamentos, mas ela enviou também pessoas que passaram 2, 3, 5, 10, 15 anos no projeto e hoje estão frutificando em outros lugares, né? Então a gente tem gente no Japão, a gente tem o Darlan que está no Canadá, a gente tem gente na Austrália, nós temos nos Estados Unidos algumas pessoas, o Guilherme e a Nath, que hoje frutificam muito ali nos Estados Unidos. Então foram muitas pessoas. Nós temos algumas igrejas, é engraçado, essa semana nós estávamos orando, né? A Igreja Batista Simples, alguns irmãos que saíram da igreja fundaram a Igreja Batista Simples. O pastor Moisés que dá o suporte lá na igreja, a irmã Daria, o irmão Denis, o pastor Rodolfo com a Casa do Pai. Então a igreja, ela tem uma história e um histórico de abençoar pessoas que foram para outros lugares. Nós temos irmãos no Brasil todo, gente que ainda nos liga, que tem saudade, manda notícias, né? Mandam notícias e estão espalhados por aí, né? E Fábio Amsterdã é pastor, fruto da casa do oleiro, um menino que estava jurado de morte. Se o pessoal da Boca não tivesse matado o Fábio Amsterdã, nós tínhamos gente de dentro da polícia que falava, não mataram, graças a Deus. Se eles não tivessem feito isso, a polícia não queria ver Fábio Amsterdã nem pintado de ouro. Então era uma situação assim, ele estava ou de um lado ou de outro, iam pegar aquele menino. Mas aí Jesus salvou a vida dele, hoje é pastor em São Paulo. Foi para a casa do oleiro, um dos policiais passou a congregar conosco, e aí viu ele dentro da igreja, e por conta disso, aí a barra dele lá, ali, porque ele realmente testemunhou, e aí a barra pela polícia ali viu a barra dele lá dentro da polícia. E pro tráfico também, não. Que a gente tirou ele de lá e pagou dívida de tráfico. Só que hoje ele é pastor, gente, lá em São Paulo. É muito legal, gente, é muito bom. Teve aqui esses dias, casou aqui, conheceu a esposa aqui, hoje está lá pastoreando com filhos. Então, Projeto Oradores, o que me dá assim, muita alegria é que Deus gerou a partir daqui lideranças e outras igrejas e pessoas que saem daqui, passam por aqui, são edificados. E eu me alegro muito quando eu ouço testemunho de pastores que recebem ovelhas do projeto e dizem assim, rapaz, que trabalho bem feito, que a ovelha é top. Salvador, Itabuna, né? Em vários lugares, Mato Grosso, lá com Mato Grosso, qual é o nome dela? Alhana está lá. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer os pastores, Nossa, a mente vai longe, lembrando muita de gente, tanta gente. muita gente. Verdade. Bom, chegamos aonde agora? Chegamos Estamos agora, chegando no final. Verdade. Estamos chegando hoje. Estamos chegando hoje. Mas antes da gente partir para o hoje, para agora, o que Deus está fazendo, só queria salientar a importância de nós vivermos igreja em plenitude
e do sim, ensino vamos da falar. palavra. Então veja bem, nós tivemos aí escola de profetas, foi um tempo específico, especial. Os dois juntos. Veio o pastor Rodolfo, veio o pastor Cristiano. Mas isso é um trilho de crescimento que vem uma aptidão através da fome e da sede da palavra. Então, a escola de discípulos nós resgatamos e já restartamos, porque nós precisamos investir no conhecimento da palavra. A palavra diz, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então, eu quero só incentivar o ensino da palavra na nossa igreja. Você que congrega aqui, você que está aqui, não falte a escola de discípulos. Poxa, mas eu perdi até agora. Não importa, entra agora, a partir de agora você vai fazer. Depois nós vamos refazer a turma 1 e você faz a parte que faltou. Mas é importantíssimo crescer em conhecimento e graça no entendimento da palavra. Amém? Mas vamos lá, Deixa pastor. eu falar aqui. Deixa eu contar essa parte, você conta. Eu conto um milagre, você conta o outro. Vocês já dissemos como chegamos aqui, a tenda. Mas como a gente adquiriu a tenda? Essa tenda aqui era amarela e preta do circo, né? Era uma tenda de circo preta e amarela, Cheia gente, de estrela já no bem meio, furada, gente, tá bom? literalmente de Estrela no circo, meio. cheio de Tinha estrela as estrelas no no meio. meio e ela tinha os rasgozinhos, porque era um circo que já tinha mais de 20 anos rodando. Então, quando nós viemos para cá, eu estava começando a falar com vocês, e o Edésio achou que eu ia falar de outra coisa, por isso que ele me segurou. A nossa entrada total da igreja era de R$8.000. E o nosso desafio para aquisição da tenda era de 40 mil. O dono da tenda, a gente alugava. Aí eu falei, não vou ficar pagando aluguel. Quanto é que você quer na tenda? Ele fez um pacote da tenda, com o trailer Fome de Leão, um número de cadeiras, né, tudo. Ele me pediu R$40.000. Né? Aí nós fizemos um culto, não teve o Aí carnezinho. ia ter a campanha do carnezinho. Não teve o carnezinho, mas teve um apelo num único culto. Num único culto, de domingo. Num culto. Olha o tamanho desse milagre. Você olha para cima e veja um milagre. A entrada da igreja mensal era de 8 mil. Num culto entrou R$45.000. Nós pagamos essa tenda, o Fome de Leão, à vista. Ainda sobrou 5 mil para fazermos mais algumas coisas. Pra vocês entenderem o quanto que Deus é poderoso e o que Deus não faz, gente. É maravilhoso demais. E esse foi o milagre da tenda aí. Depois tiramos a tenda colorida, preta e amarela. Inclusive ela era menor, que essa parte central era menor. A gente conseguiu ampliar, aumentamos o espaço, compramos essa tenda a lona, né, branca. A lona. Rapaz veio de São Paulo, mediu aqui, o pessoal de circo, que não tem mais circo. Circo acabou, né? Você não tem mais Não dá circo. nem para precisar quanto tempo tem esses ferros aí. Esses ferros, mas tá aí, é ferro. E aí passamos para essa tenda aqui que vocês estão vendo. E agora? Até hoje, irmão. Chegamos nesse momento. Muitos presenciaram domingo já o testemunho. A tenda domingo, vocês sabem que enche. A gente tem congressos aqui que às vezes não dá para todo mundo entrar, porque aqui só dá 1.000 pessoas muito apertado. Já botamos no Luciano Subirá último 1.000 pessoas. E aí, a missão pioneira, que é uma missão de americanos, que tem uma caminhada com o Brasil e com Porto Seguro de muitos anos, e uma caminhada conosco, eles nos ajudaram a construir o alojamento. Auditório, O alojamento. O alojamento, desculpa. Da Casa do Oleiro, a gente construiu há muitos anos atrás. E quando foi agora, num congresso, num seminário de pastores que eles pediram a tenda para fazer aqui o seminário, eu cedi, como eu tenho cedido para muitas outras atividades. E ele ali fora, conversando com a gente, e era de dia, estava de dia. E ele olhou para a tenda assim. Eu gosto muito de ficar mantendo tudo bonito aqui, meus irmãos. Mas assim, às vezes é difícil por causa de tempo e gente. Lavar a tenda não é fácil. Lavamos agora. Uma equipe em cima lavando, aqui andando, lavando tudo isso aqui. É complicado, não é fácil. E aí, quando ele olhou para a tenda, ela estava sem lavar. Tanto por baixo quanto por cima. E ela tem alguns furinhos. Ai, que e bom. como o evento foi de dia, ele ficou aqui dentro olhando para cima e olhando os furinhos da tenda. Que bom que eu não lavei a tenda. Porque ela estava com Se fosse hoje, eu não sei se ele tinha se tocado. Mas é Deus, estou brincando. Deus no negócio não foi só a pessoa.
foi Deus. Mas a tenda estava feia, ele falou, pastor, está na hora de trocar essa tenda, né? Eu falei, claro que tá, mas nós não temos condição. Fizemos o altar, faz parte da história aí, que esse altar aqui era compensado com estrutura de ferro, fizemos de alvenaria, compramos aqui telão, gastamos muito dinheiro aqui, mas para modernizar. E eu falei com ele, não tenho a mínima condição de mudar a tenda agora, isso aí só para o futuro, até temos o desejo, mas não tem condição. E aí foi quando ele falou, faz orçamento, vê quanto é que custa. Você tem uma ideia? Eu falei, não tenho a mínima ideia, porque não tem mais tenda de circo. Acabou, aí tem que ser um outro tipo de tenda. E aí ele falou, faz orçamento. Foi quando muitos aqui ouviram o testemunho, nós fizemos o orçamento. Quer falar? Vou falar. Então fala. Domingo eu falei que eu ia contar mais alguns detalhes, irmãos, porque Deus está trazendo vinho novo. Isso é inegável para nós, Deus tem falado muitas coisas. E dentro do testemunho do pastor, a respeito dessa nova tenda que Deus está trazendo, e é milagre, não é? Milagre do milagre do milagre. Porque pensa num negócio que a gente não moveu um músculo, nada, foi tudo debaixo de milagre do Senhor mover dos céus. Mas durante o tempo que eu estava fora, e eu e a pastora Milena estávamos em missão, Deus assim claramente nos deu palavras e profecias muito fortes, muito claras. E eu voltei numa convicção daquilo que Ele já tinha me falado desde a consagração. Então, no último diving, que foi terça-feira, nós recebemos a notícia de que receberíamos o aval, que Ele daria a nova tenda, e foi uma festa assim para nós. E eu quero te confessar, irmão, que eu fiquei muito feliz, mas eu não estava surpreso, porque Deus me deu convicção muito grande daquilo que nós temos pela frente. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas dentro dessa profecia, porque não é só com relação a coisas físicas. Uma das coisas que mais me marcou dentro dessa profecia foi que o Senhor nos traria pessoas fortes e corajosas. A expressão, porque era em inglês, a expressão que ela usou foram pessoas selvagens. Sabe aquele que pega no arado de forma forte? Sabe aquele cara que é selvagem, que quando vai fazer, faz um negócio assim? Então, Deus de fato tem trazido para o nosso ministério, para a nossa igreja, pessoas assim, pessoas que pegam firme no reino, que vieram para ombrear. Então, eu diria que a questão física é a menor parte do milagre que Deus está fazendo. Porque se você estava no projeto aí nos últimos anos, veio pandemia, foi complicado, não só financeiramente, mas também de irmãos que pararam de congregar, ficaram com medo, ficaram em casa, e ficou aquele espírito de medo. Desviaram muitos. Poxa, cara, e aí depois também o pastor Rodolfo, por uma direção que ele recebeu do Senhor, iniciou no ministério. Nós abençoamos vários irmãos, ninguém que veio a nós para, por acaso, pedir a bênção, nós negamos. Nós abençoamos vários irmãos para acompanhar o pastor Rodolfo. Então, naturalmente, seria para o projeto dar uma arrefecida, mas Deus, Ele cumpriu promessas que fez para mim e tem trazido pessoas selvagens. Não, mas literalmente a palavra que tem se cumprido. Então, eu tenho entendido de Deus que o milagre maior não foi nem esse físico, porque é milagre, irmão. É muito grande, você está num lugar e uma pessoa que não tem a mínima obrigação olhar para ele e falar assim, está na hora de trocar, né? Me manda orçamento, me manda que eu quero ajudar vocês. Aí a gente, na pretensão, no meu coração, eu estava assim, bom, vamos mandar, ele vai querer ofertar, sei lá, quem sabe, metade, vamos fazer um carnezinho, né, para tentar chegar lá irmão... Mas e a profecia lá também, do pé de grande? Sim. E aí, dentro da mesma profecia, a pessoa falou para mim, olha, Deus está mandando você pedir grande, você não se contentar com pouco, peça o que é necessário. E eu sei que ela falou isso não só para essa questão em si, que serviu para nós, quando a gente estava fazendo orçamento, diante do Senhor, a gente ia fazer orçamento só
armação e cobertura, como a gente tem hoje. Mas, movido por isso, o Espírito Santo me lembrou da profecia e falou: eu mandei você pedir grande, faz o orçamento de tudo. Inclui toda a parte de fechamento, inclui climatização, que o que eu quero dar para vocês é completo. Ar-condicionado, tudo aí eu fiz. Bom, o não nós já temos, fiz lá e tal. E aí, para nossa surpresa, mas não surpresa, porque eu, diante de Deus, já estava em fé, a resposta foi: pode fazer, que nós estamos abençoando e vamos dar tudo. Irmão, Deus faz coisas que para nós são impossíveis, se tornam possíveis na mão do Senhor. E eu quero que isso sirva também de lição para a sua vida, para aquilo que você está vivendo, porque você pode encarnar para você. Você só precisa de uma direção à palavra de Deus, mais nada. O resto Deus resolve. Tem desafio pela frente, porque tem ampliação de piso, tem decisões que nós precisamos tomar, tem altar que vai ter que mudar um pouco para lá, para cá, para a gente não invadir banheiro, não invadir iluminação, ali. e tem tanta coisa. Tem desafio. Cadeira, ó o carnezinho, Olha o Luiz. carnê da cadeira. Vem o carneiro da cadeira aí. Irmão, tem desafio. Mas Deus já me falou que Ele trouxe os selvagens para estar conosco. Então nós não estamos preocupados. Quando nós ministramos aqui no altar, isso é importante demais falar, irmão. Quando nós ministramos aqui no altar que Deus não precisa do nosso recurso, é uma realidade. Deus moveu um cara de um outro país, de um outro estado, um negócio assim, do outro canto do mundo, para vir cá e falar: tá aqui, ó, vou semear em vocês. Então, quando nós falamos assim, ó, Deus não precisa, irmão, eu não estou falando que Deus não precisa do seu dinheiro ou do meu dinheiro, é de qualquer um de nós. Para Deus cumprir a missão que Ele tem, Ele não precisa do nosso recurso. Ele move o coração de quem Ele quiser. Se você não der, Deus vai mover outra pessoa que vai dar e vai acontecer. Agora, quando nós participamos, quando nós somos participantes da obra, existe um princípio que é obedecido e nós usufruímos dos frutos desse benefício. Esse homem que ofertou a nossa vida é um homem muito próspero. E ele tem colhido frutos de anos de semeadura, não só lá com a igreja local dele, mas aqui, quantas e quantas igrejas e ministérios e igrejas que ele ajudou a levantar, não só para nós, a Casa Oleiro, mas igrejas, literalmente ele levantou prédios para igrejas que possuem vários, irmãos, muitos anos. E se você vê a vida dele, como ele tem sido abençoado, então, na verdade, tudo isso que a gente está falando são princípios espirituais. Amém. Quando Deus te mover o seu coração, colocar o seu coração em algo, não é porque Ele precisa do seu dinheiro, é porque Ele quer abençoar a sua vida. Amém. Porque se você não for movido, Deus vai mover outro. Ah, como ouvirão se não há quem pregue? Deus vai fazer a pedra clamar, Deus vai fazer a mula falar, mas os desígnios do Senhor vão acontecer. Glória a Deus. Bom, a gente ficaria aqui a noite toda, tem muita coisa, mas o tempo, Gleisa vai falar e a gente vai orar para encerrar. Vendo toda a história da igreja, né, nesse tempo que a gente está podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente vive como igreja há tanto tempo. Hoje eu tenho uma realidade que é servir em tempo integral ali na secretaria, junto com os pastores, e para mim tem sido um privilégio, porque eu caminho na igreja desde a adolescência, eu vi tantas coisas acontecerem e ver os sonhos de Deus que está sendo gerado através do coração e da resposta dos nossos pastores. Para a gente isso é muito prazeroso, eu falo por experiência, porque o pastor Edésio e a pastora Cristina, para a gente acompanhar às vezes é muito difícil. Eles chegam com muitos sonhos e Deus falou isso e Deus deu essa direção, e eu olho para a cara deles assim, como Luiz, são doidos, mas vamos lá, se for o Senhor nós vamos acreditar e vamos sonhar junto. E no meio de todo esse contexto em que a gente passou como igreja, dificuldade, pandemia, saídas de algumas pessoas, a gente começou a olhar de fato para as pessoas que estavam chegando para acrescentar no ministério, e tem sido de fato muito legal, muito bom ver o que Deus tem feito, o que Deus tem levantado, e ter vocês fazendo parte disso é muito prazeroso para nós como igreja.
E principalmente, pastor, a minha palavra para o senhor é: continue sonhando os sonhos de Deus, porque Amém. nós temos colhido muitos frutos dessa obediência e desse sim do senhor, Amém. dos sonhos do senhor, do planejamento, daquilo que ele olha. Quando o pastor viaja, gente, eu falo assim: o pastor vai vir com ideia nova, gente, vai mudar alguma coisa. E é muito bom porque é um sonho de Deus, e aquilo que ele recebe, ele transmite para a igreja, e viver isso é muito importante. Seja participante. Glória a Deus. É o nosso José, o sonhador. Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho, que eu estou incomodada, até falei rapidamente com a pastora hoje no telefone. Eu me emocionei muito com o testemunho, Vitor e pastores, né, do que vocês trouxeram, da questão da tenda e desse tempo novo que nós vamos viver aqui. E eu entendi algo de Deus, que eu sei que é para a minha vida, e como é para a minha vida, eu acredito que se estenda à igreja, e por isso eu fiquei incomodada de compartilhar com vocês. Ao mesmo tempo que a igreja viveu muitas lutas e muitas dificuldades nesses últimos anos, eu vivi também. E quando eu vi vocês testemunhando tudo o que vai acontecer, e do completo nada, Deus está enviando a tenda e a gente vai vivendo esse milagre, Deus falou no meu coração: você também vai viver milagres. E eu entendo que nós, como igreja, também vamos viver milagres. Amém. Porque o que acontece na igreja se estende para a nossa vida. Amém. Então, eu assim, ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, aconteceram muitas coisas comigo. E quando vocês trouxeram aquele testemunho no domingo, eu falei: eu também vou receber meus milagres. Amém. Eu, como Verdadeiramente. igreja, eu entendo que vai ser um tempo novo para a gente, um novo tempo de milagres, um tempo da gente também receber tudo isso que Deus começa a fazer aqui, através do altar. Ô, glória! Glória a Deus. Irmãos, antes do pastor... Calma. Antes do pastor orar, eu só quero deixar isso gravado na sua mente. Se você chegou há algum tempo no projeto, você é doido para ajudar, está querendo... Irmão, entenda, nós estamos te aguardando, porque Deus me deu a palavra que você viria. Então, se você está no coração, desejo de servir, de se envolver, de estar próximo, de estar perto, marca um tempo conosco, pede a Gleisa ali: Gleisa, vem um tempo com o pastor Edésio, com o pastor Vitor, com o pastor Milena, com o pastor Cristina, eu quero ter um tempo, quero conversar, quero me colocar à disposição, eu quero... Irmão, chega chegando, chega já, estou aqui, vamos junto, igual o Mateus está ali, com a esposa, o filho, chegou a primeira vez que foi no meu grupão: pastor, estou colado, igual 2 de 10, vem, me chama, estou junto, quero participar, quero... O que for, me fala. E aí teve Abraão, ele reclamou comigo que eu não chamei ele para ajudar. Irmão, é isso aí. Se você quer estar junto, quer estar perto, você é esse que Deus mandou para ombrear conosco, se apresente no quartel, que serviço tem. Vamos lá. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus?